Você já entendeu que compreender sobre como utilizar óleos essenciais e aromaterapia para os problemas de saúde mental que mais assolam a humanidade, ansiedade, depressão e estresse, são cruciais. E neste vídeo eu vou te mostrar as bases de um protocolo profissional, como eu penso, como eu entendo, como eu aplico e como eu ensino aos meus alunos e minhas alunas no método Gota Consciência, a minha formação profissional em aromaterapia. Vamos começar? Meu nome é Vitor Leão, biólogo e aromaterapeuta, e se você está aqui, com certeza você quer aprender a montar um protocolo profissional baseado na minha prática de mais de 10 anos estudando e conhecendo a fundo os óleos essenciais para ajudar outras pessoas com problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e estresse e até muitas outras. Com certeza, com as bases de um protocolo que eu vou te ensinar aqui hoje, qualquer caso pode ser abordado, qualquer caso pode ser adotado por essa forma de montar um protocolo e com certeza os resultados são muito mais efetivos, muito mais pronunciados, porque ele é profundo. Vamos virar a chave? Primeira coisa muito importante é se inscreva aqui no canal. Se você está aqui até agora aprendendo todas essas viradas de chave, com certeza a inscrição no canal vai me ajudar e vai te ajudar principalmente, porque você é quem vai aprender aqui. Aqui eu já estou falando só o que eu sei, agora você vai aprender bastante. Certo? Então vamos lá. Desde já, essa é uma minissérie com 3 episódios. Esse terceiro episódio eu vou te mostrar as bases desse protocolo. Mas o que é um protocolo? Na aromaterapia, um protocolo, no meu ponto de vista, não é aquilo que se usa sempre. O protocolo é aquilo que eu vou usar para o paciente. Na medicina, o protocolo é o que se usa sempre. O protocolo para dor de cabeça é esse, o protocolo para dor de barriga é isso, o protocolo para isso aqui é isso. Na aromaterapia, a prescrição é sempre individualizada. A gente busca entender o caso da pessoa, a doença da pessoa, todos os detalhes ali para poder recomendar o óleo essencial, tá? Então, os protocolos, eles são completamente diferentes de receitas prontas, eles são sempre voltados à necessidade real da pessoa em questão, certo? Então, esse é um protocolo e isso é o que a gente aplica na aromaterapia, pelo menos na aromaterapia profissional, como eu ensino no método Gota Consciência, no MGC, certo? Então, antes de a gente começar a pensar num protocolo de quais óleos essenciais eu vou usar para ajudar aquela pessoa que está com aquele problema, a gente precisa colher. Assim como para ter um óleo essencial, a gente precisa fazer uma colheita e depois uma destilação. Para você poder fazer um protocolo, você precisa colher informações e depois destilar essas informações de modo que você vai criar algo único, certo? E a colheita é uma fase muito importante. Sem ela, a gente não tem óleo essencial, concorda? Ao mesmo tempo que a colheita de um protocolo é uma anamnese, ou seja, é uma maneira de a gente entender o que está se passando na vida daquela pessoa, no momento daquela pessoa em que ela lhe procurou. Anamnese é um nome meio complicado, mas ela significa a é não. Mnese é memória. E anamnese significa desesquecer ou, mais fácil, relembrar. Então, a anamnese, ela nada mais é do que uma conversa, geralmente no meu caso é informal, em que eu vou conduzindo através de perguntas para saber de pontos importantes, do meu ponto de vista, para montar um protocolo. Então, vários detalhes são muito cruciais de você colher numa anamnese para você poder montar um protocolo bem feito, certo? Daria para fazer uma aula só de anamnese para você ter uma ideia. Mas como eu falei aqui de protocolos, eu vou entrar lá, considerar que você já fez essa colheita e aí sim a gente faz um protocolo. Mas é muito importante, só tem protocolos, tem anamnese. Se não tem anamnese, ou é um chute ou é receita pronta que você está usando, tá? Agora, se você tem uma anamnese e sabe destilar essa anamnese e tem conhecimento para aplicar os óleos, você vai ter um protocolo profundo. E quais são as bases de um protocolo como eu ensino na minha formação profissional? As bases de um protocolo, eu divido as bases, o meu protocolo em 2 partes.
duas partes bem importantes. Primeiro, algumas partes, o cabeçalho, né? Então vamos dizer assim, o cabeçalho seria quem é a pessoa, os problemas e as queixas principais, e depois eu divido ele em duas partes bem importantes. Uma são as recomendações não aromaterapêuticas e outras recomendações aromáticas. Mas, Vitor, você é aromaterapeuta e vai botar recomendações não aromaterapêuticas? É claro. É muito importante você fazer recomendações não aromáticas. Na verdade, é muito mais importante você saber fazer essas recomendações, porque também não é copiar e colar para todo mundo, nem sempre as recomendações não aromáticas vão ser as mesmas, obviamente. Quem está com depressão, quem está com ansiedade, quem está com estresse são diferentes. Quem está com infecção é diferente de quem está com queda de cabelo. As recomendações que não envolvem óleos essenciais são diferentes para cada uma das pessoas. Por isso que o protocolo é sempre personalizado e individualizado, certo? E quais são os protocolos, quais são as recomendações não aromáticas? Quais são as bases de um protocolo com recomendações não necessariamente aromaterapêuticas? Tem algumas. Uma delas, por exemplo, é o sono. Entender o sono da pessoa, como é os hábitos de sono dela, que horas ela vai dormir, que horas ela acorda. Vitor, isso é tão importante mesmo? É muito importante. Porque, por exemplo, uma pessoa com ansiedade geralmente tem insônia. Se ela tem insônia, ela dorme mal. Se ela dorme mal, ela acorda indisposta. Indisposta, a pessoa já não faz nada direito. Já não arruma as coisas direito, já não se organiza direito, já não pensa direito, não se alimenta tão bem, ou seja, não tem muita disposição, certo? E ela fica parada, fica mais inerte. Porém, as coisas para fazer se acumulam, então a ansiedade aumenta. Então, quanto menos ela dorme, mais aumenta a ansiedade por uma consequência, certo? Uma consequência ali do dia a dia, vamos dizer assim, do estresse que a ansiedade vai gerando, e aí, naturalmente, a pessoa vai piorar a qualidade do sono dela e vai piorar a relação que ela tem no dia e assim sucessivamente. Então, entender esses quadros de sono, entender os hábitos de sono e saber quebrar esses hábitos, saber criar recomendações especiais para que ela tenha bons hábitos de sono, é muito importante. Inclusive, até mesmo os hábitos tóxicos antes de dormir. A pessoa precisa saber, né? Evitar telas, evitar radiação azul, luz azul, ela precisa evitar isso. Evitar alimentos ricos em estimulantes, como cafeína, açúcar, teína, teobromina, que tem no café, no chocolate, não é? No açúcar, sacarose, ou no chá verde, né? De camélia, que tem muita teína, todos eles são bem estimulantes, certo? Então são algumas dicas aí que a gente pode fazer. Existem várias, tá? Recomendações para o sono existem várias, a depender dos distúrbios. Além disso, como é a rotina da pessoa? Vitor, até a rotina, claro, com a rotina da pessoa em mãos, sabendo o que é que ela faz quando acorda, o que é que ela faz de dia, o que é que ela faz de tarde, o que é que ela faz de noite, você consegue até mesmo visualizar onde é que os óleos essenciais vão se encaixar na rotina dela. Se ela tem uma rotina de sempre um autocuidado noturno da pele e do rosto, é um excelente lugar para você colocar ali um óleo essencial de um autocuidado, de ela meditar, de ela respirar, entendeu? Ou se ela tem um hábito de sentar para ler, mas não está conseguindo, você pode colocar ali um óleo essencial naquele horário, naquela hora antes da leitura, para melhorar o foco, aumentar a consciência da respiração, até mesmo melhorar as percepções da realidade, ficar mais presente e conseguir ler, entendeu? Então, entender a rotina da pessoa é muito importante, entender bem. Além disso, históricos familiares de problemas é muito interessante de ter, porque você pode começar a antecipar alguns tratamentos, certo? Alimentos contraindicados e alimentos recomendados, as dietas. Ah, Vitor, mas eu não sei de dieta. Então você pode e cabe você a recomendar, por exemplo, um profissional de nutrição, se você achar que a alimentação não está muito adequada ou está deficiente de nutrientes, ou a pessoa não tem, vamos dizer assim, muitos e está vendo muito fast food, muitas coisas ultraprocessadas, tudo isso diminui muito a quantidade de nutrientes, de enzimas, de minerais que vão interferir na qualidade do sono, necessariamente, cedo ou tarde, tá? Exercício físico, como é que está a rotina da pessoa? Ela faz pelo menos uma caminhada, ela está malhando, está fazendo algum pilates, algum yoga, algum exercício físico ela faz? Não precisa ser algo que ela precisa pagar para fazer, mas precisa ser algo que ela faz, certo? Com hábitos. E geralmente 90% dos casos que eu atendo não tem hábitos de rotina
de física, certo? E as rotinas físicas auxiliam muito na diminuição do estresse e manutenção do estresse, diminui níveis de cortisol, diminui níveis também de ansiedade, a pessoa destravasa, dá mais relaxamento para o corpo, entendeu? Então auxilia muito a pessoa também. Criar, claro, hábitos e rotinas de exercícios que caibam na vida da pessoa. Obviamente, eu não posso propor para uma senhora de 85 anos fazer, sei lá, crossfit, né? Cada coisa é cada coisa. Certo? Outra coisa, identificar os maus hábitos da pessoa, certo? E os bons hábitos. Então você vai reforçar bons hábitos e diminuir os maus hábitos, trazendo consciência para a pessoa. Lembrando que aqui a gente não vai estar tratando sempre uma criança, né? E que mesmo que seja uma criança, a gente não vai estar ali o dia a dia com ela. Então a gente tem que conscientizar a pessoa de que tem hábitos que ela está atrapalhando a vida dela e tem outros que estão ajudando. E a gente vai querer realmente reforçar e diminuir, né, na medida do possível. Você pode também fazer várias outras recomendações e eu gosto de fazer isso, tá? Então eu recomendo leituras, quando eu vejo que a pessoa tem algum assunto que ela se interessa, algum livro que eu gosto, algum livro que eu já li, eu recomendo esse livro, por exemplo, ou então eu compartilho com pessoas, com minhas clientes, playlists de músicas, eu não sei, não tenho músicas boas, então eu tenho algumas, eu compartilho minhas playlists de músicas para ela poder relaxar, ou para ela poder dançar, porque exercício pode ser dançar, mas eu não sei, então tá, toma essa playlist, dança, mostra para mim como é, tal, faz, né, e ela consegue dançar, entendeu? Então você começa a criar uma relação com a pessoa dentro do protocolo dela, certo? Você pode também recomendar a pessoa fazer escritas diários de como é que ela está se sentindo antes e depois do óleo, como é que foi isso, como se fosse um diário de bordo aromático, para ela poder ir lembrando e criando âncoras positivas. Quando eu usei a lavanda, me senti assim. Quando eu usei a laranja, me senti assado. Quando eu usei bergamota, me senti assim. Quando eu usei vetiver, foi diferente. Quando eu usei cedro, foi outra coisa. Ela ter um diário é bom, porque no começo a pessoa lembra das coisas, mas depois ela vai se perdendo no dia a dia, na rotina, entendeu? E ela voltar e acompanhar o avanço dela é tão bom para ela quanto bom para você que vai estar orientando ela. Olha o que você disse no seu diário. Lembra disso? Está evoluindo. Olha como você estava antes, olha como está agora. Entende? E isso é muito interessante também para a pessoa ter consciência do próprio progresso, tá? Outras coisas que você pode propor, yoga, meditação, técnicas de respiração, né? Hábitos e práticas benéficas para a pessoa e que vão estar associadas a uma melhoria da qualidade de vida, principalmente para esses distúrbios, esses transtornos, certo? Então, já foi provado, inclusive, que yoga e meditação, elas são excelentes para os três casos, ansiedade, depressão e estresse. Então, por que não recomendar? Por que não criar micromomentos no dia a dia da pessoa que ela consiga incluir a uma prática como essa? Com certeza é válido, tá? Com certeza é muito válido. Sempre com o consentimento do seu cliente. Conversa com ele, vamos fazer. Sabe fazer? Aí as pessoas acham, mas eu não sei sentar e meditar meia hora. Então faz 1 minuto, faz 15 segundos. Começa pouquinho. Né? Inclusive tem uma meditação chamada meditação do momento. Ela dura, instantânea. Ela não é você começa treinando com 1 minuto. Com 1 minuto e vai diminuindo o tempo, não aumentando, é diminuindo o tempo. Então é muito interessante, são práticas que podem proporcionar para a pessoa grandes viradas de chave e quando ela começar o tratamento com óleos, que eu nem comecei a falar ainda, vão potencializar muito as ações. Percebe isso? Que vão potencializar muito as ações? Então essas aqui são algumas das recomendações não aromáticas, listei aqui algumas, para você entender que nem só de óleo essencial se faz aromaterapia, tá? Agora, e quais são as recomendações aromáticas que a gente pode fazer? Aqui eu não vou versar e me voltar a falar quais são os óleos essenciais, porque aí vale uma pesquisa ampla. Existem, imagine, 1.300 óleos essenciais catalogados hoje sendo comercializados no mundo. Se eu for falar de cada um, vai demorar horas esse vídeo. E a minha intenção é lhe dar autonomia. Então, não quero que você fique decorando qual óleo é bom, eu quero que você entenda e saiba pensar até olhar um óleo e dizer, esse é bom, entendeu? Até olhar a ficha de um óleo e dizer, esse é bom. Até saber a substância de um óleo e dizer, esse aqui é o mais recomendado, entendeu? Eu ensino você a pensar. Para mim faz muito mais sentido, para minhas alunas também faz muito mais sentido. Certo? Então, quais são as recomendações de óleos essenciais? Quais são as recomendações aromáticas? Então, primeira coisa, sempre, quando a gente for fazer as recomendações aromáticas,
eu sempre separo os protocolos e as partes que são independentes. E eu deixo unidas os protocolos e as partes que são dependentes. Como assim, Vitor? Por exemplo, imagine que a pessoa tenha gastrite e refluxo e ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é geradora de gastrite e refluxo, não é? Então, a gente deixa esses protocolos unidos. Para quando ela usar um óleo essencial para ansiedade, ela sabe que a de gastrite também precisa ser utilizado. Então você deixa juntos ali, agrupados. Se forem independentes, você deixa separados. Parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, porque para mim é muito óbvio. Eu trabalho com isso há 10 anos. Né? Agora, para muita gente não vai ser, para você. Para você é óbvio isso, né? Então eu deixo sempre dessa forma, organizo dessa forma. E oriento a pessoa que não existe uma parte mais importante do que a outra, todas são importantes, inclusive as recomendações não aromáticas, tá? Então, sempre separo o que é independente, sempre uno o que é dependente. Isso, no ponto de vista do cliente, facilita muito a vida, porque eu já vi umas receitas assim com 10 propostas de uso e a pessoa tem que usar isso todo dia, 10 propostas de uso, 10 ao longo do dia inteiro. Então ela tem que, cada X tempo tem que fazer alguma coisa, sabe? Então é melhor você unir e agrupar em momentos especiais do dia da pessoa, em que ela nunca vai esquecer. Para mim é mais estratégico dessa forma. E eu sempre faço dessa forma, separo em momentos estratégicos do dia da pessoa. Por quê? Porque eu já estudei a rotina dela. Lembra que eu disse que a rotina era muito importante? Exatamente por isso. E um erro muito comum quando a gente está falando em protocolos aromáticos é o foco em sintomas. Nunca se foca em sintomas. Ah, Vitor, mas a pessoa estava com dor. Bom, se a pessoa tem dor, se a pessoa está com problema, se a pessoa tem os sintomas, claro que a gente vai querer diminuir a dor da pessoa. Claro que eu vou querer diminuir a tosse da pessoa. Claro que eu vou querer diminuir a ferida da pessoa. Claro, mas ele não é o foco do tratamento. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu estou com dor de cabeça, estou enjoada, e estou com diarreia. Aí a pessoa diz, então você vai usar hortelã-pimenta na cabeça e vai ingerir esse óleo essencial aqui, porque está enjoada e está com diarreia. Mas, no final das contas, ela estava ansiosa. Estava com ansiedade altíssima, e aí estava tanta ansiedade que a gastrite estava atacando, e estava com ânsia de vômito, porque estava doendo, estava sentindo dor de cabeça e diarreia. Entendeu o que estou dizendo? Que aí faz mais sentido. Né? Não faz sentido ficar focando nos sintomas, você tem que ir na causa da questão. O sintoma, ele é apenas um sinal. Olha o nome dele, sintoma. Ele dá um sinal de que tem alguma outra coisa errada ali. E aí a gente tem que focar nisso, tá? Então, toma cuidado para você não estar habituado a focar em sintoma. A gente tem que ir na causa das pessoas, tá? E aí sim, dito isso, como é que a gente faz os tratamentos aromáticos recomendando os óleos essenciais? Então, lá. Primeira coisa, você precisa definir os óleos que vão ser utilizados, certo? Então, quais são os óleos que se utilizam? Né? E aí você vai estudar. Como eu falei, né? Existem várias características. Lá no primeiro vídeo eu disse logo quais são as características que você tem que entender. O óleo essencial, suas próprias características, como ele passa no corpo, quais são os limites desse uso, como ele interage com os sistemas corporais, quais são as evidências científicas que tem, qual é a natureza da doença, quais são os estudos que tem esses óleos com essas doenças. Você começa a fazer um balanço disso. E aí você vai ter uma lista dos óleos recomendados. Olha que legal. Uma lista dos óleos recomendados cientificamente embasados. Isso lhe dá muito mais segurança, concorda? Muito mais autoconfiança. Diz, poxa, acho que encontrei os óleos agora que realmente tem muito mais potencialização, muito mais evidências, muito mais lastro para você poder usar, certo? E aí, dito isso, escolhidos os óleos, você vai começar a montar o protocolo. Só que você monta o protocolo pensando em quê? Nas diluições que você vai utilizar. Então, quantos por cento vai ser utilizado aquele óleo essencial? Ou aqueles óleos? A 1%, a 2%, a 10%, a 15%, a 30%? Qual é o argumento que você pensou ali para criar aquela porcentagem, certo? As diluições são muito importantes e, na verdade, são uma das formas mais econômicas e versáteis da aromaterapia, tá? Diluição é uma grande chave. As diluições são muito importantes e elas dão versatilidade
para o tratamento e você vai ter que escolher qual é a diluição adequada para aquele caso. Definidos os óleos essenciais, agora sim você vai começar a entrar nas formas de uso. Então você precisa entender as diluições do óleo essencial. Em quantos por cento esse óleo vai ser diluído? Em qual óleo vegetal ou base carreadora você vai usar? Vai ser um gel, vai ser um óleo, vai ser um creme? Por que você está utilizando essas bases? Isso é bem importante, tá? E também qual é a porcentagem? É 1%, é 2%, é 3%, é 10%, é 20%, é 50%? Por que é que você está adotando essas porcentagens? Isso é bem importante, tá? Em função disso, você vai escolher a frequência de uso. Quantas vezes por dia a pessoa vai utilizar? É uma vez, é duas, é três, é quatro, é cinco? Por que também? Né? Como é que funciona isso? Você precisa entender para poder modular, né? Porque quanto maior a frequência, pode ser menor a diluição. Quanto menor a frequência, pode ser maior a diluição. Assim você evita, por exemplo, as toxicidades, reações que podem acontecer na pele, entendeu? Quais são as vias de utilização? Existem 4 vias principais na aromaterapia e para cada via tem dezenas de formas de uso diferentes. Então, qual é a via mais estratégica? Qual é a via que convém para a rotina do paciente? E também, dito qual é a via, qual é a forma de uso dentro dessa via que seu paciente vai fazer o uso ou pode fazer o uso, certo? Eu sempre recomendo você deixar algumas alternativas, tá? Você escolhe a via, beleza, a via é muito importante, que ela pode ser via tópica, inalatória, sublingual ou ingestão, 4 vias, mas para cada uma delas tem formas diferentes. Então eu recomendo algumas formas para a pessoa poder escolher, ou não só escolher, para ela poder variar. E aí você começa a adicionar elementos que não vão estar, vamos dizer assim, criando uma rotina monótona. Ah, vou fazer aquilo de novo. Não, faça diferente. Você pode fazer diferente, certo? Então, faz isso para a pessoa que torna mais dinâmica para ela e ela tem mais uma capacidade de escolha. Dito isso, o tempo de tratamento precisa ser definido. Quem é que define? Mais uma vez, você. A pessoa que recomenda é quem define o tempo de tratamento, certo? Agora, no começo, como a gente está falando de doenças psicológicas, emocionais, ansiedade, depressão e estresse, certo? Então, o tempo de tratamento não é o tempo de tratamento total, é o tempo de tratamento depois da primeira consulta para uma primeira avaliação. Geralmente, a gente precisa, em transtorno de saúde mental, trabalhar com uma avaliação, 2, 3, 4, já fiz até 5 avaliações ao longo de meses, né, espaçadas, para poder auxiliar as pessoas, certo? Para poder realmente orientar as pessoas. Então, eu faço uma avaliação, a gente faz ajustes de protocolo, a gente faz ajustes de dose, ajustes de frequência, ajustes de combinações, e aí sim, a gente vai evoluindo e avançando em função da resposta que o cliente traz para mim. Eu faço uma nova anamnese em cada reavaliação, tá? E somos nós que vamos definir qual é o tempo para a primeira avaliação, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para quantas forem necessárias. Nós, aromaterapeutas, definimos. E depois, a gente define também um tempo de tratamento total. Pelo menos numa primeira aproximação, a gente diz, olha, eu acho que o tratamento pode ser tanto. E você pode ir remanejando isso. E, inclusive, é você também que vai dizer qual é o fim do tratamento. Olha, eu acho que por aqui paramos, está considerado sanado o seu problema e sua queixa principal, certo? Você gostaria de mudar de queixa, tem alguma outra questão, certo? E você está acompanhando, mas sempre voltada à queixa principal da pessoa, tá? E quando você achar que realmente já deu conta, é o fim do tratamento. A maioria das vezes o paciente some. E esse também, às vezes, é o fim do tratamento, tá? Mas entre em contato com a pessoa, busca entender cada vez mais dela, acolha ela, mesmo que ela esteja, né, vamos dizer assim, já se esteja considerada curada, acolhe, ouve, entende, explica, se for preciso, conscientiza a pessoa, para ela não parar, não interromper o tratamento, que muitas vezes a pessoa interrompe por pura e espontânea vontade, né? Mas ainda continua com os mesmos problemas. E a gente não quer que a pessoa tenha um problema, né? Certo? Então você define os retornos, todos esses retornos aí. Você também é quem define as sinergias. Vitor, o que é sinergias? Sinergias são combinações de óleos essenciais. Às vezes, combinações surtem muito mais efeitos do que óleos individuais. Então você vai saber, né, claro, você sabendo
uma formação profissional como a minha, você vai entender, por exemplo, como criar sinergias particulares, específicas para o caso daquela pessoa, inclusive baseada em ciência, baseada em ciências, em evidências mesmo. Tá? Mas não existe somente uma maneira, existem várias maneiras de unir, e toda vez que você une um óleo essencial com o outro, você consegue uma sinergia. E eu recomendo fortemente que você evite sinergias prontas e comece a entender como criar as suas. Mas isso pode ficar para um outro vídeo, uma outra aula. Mas é muito importante você definir sinergias para as pessoas também, tá? E baseado nas sinergias ou nas diluições ou nas formas de tratamento, você pode criar e estabelecer tratamentos progressivos, em que você adiciona óleos ou retira óleos, adiciona doses ou retira doses, ou adiciona camadas de tratamento na medida que a pessoa for avançando ou a resposta não for tão satisfatória. Tá? Então, você aprende isso, né? Você precisa aprender isso. Não dá para entrar em detalhes em cada um desses, porque senão esse vídeo aqui vai virar o tamanho de um curso completo de aromaterapia. E não é a ideia, certo? Eu quero te mostrar quais são as bases de um protocolo. Certo? E no final das contas a gente precisa orientar a pessoa. Nosso papel como aromaterapeutas é de educação. Então, nosso papel, todo aromaterapeuta é, no final das contas, um educador, uma educadora, e a gente precisa, no final das contas, no final do protocolo, dar algumas outras orientações. Quais são essas orientações? Educação, né? Mostrar para a pessoa conscientização sobre recursos, óleos essenciais vêm de plantas, então economiza. Falar sobre riscos é muito importante, até para evitar, por exemplo, uma automedicação. Ah, mas Vitor, a automedicação não é legal a pessoa saber usar? É super legal a pessoa saber usar, mas é super legal ela se conscientizar que existem exageros, tá? Então, ela pode até se automedicar, dizer assim, vou inalar uma lavanda quando estou inquieto, mas toma cuidado com os exageros, né? Que eu já vi uma vez, uma pessoa falou que usar uma gota de lavanda sublingual era bom para a ansiedade. Aí, outra pessoa entrou em contato no meu Instagram falando que já tinha tomado 15 gotas de óleo essencial de lavanda e que não tinha sido surtido efeito ainda. Entendeu? Então, mas eu vi a orientação que a pessoa disse que podia, que não tinha toxicidade, que não tinha efeito colateral. Eu disse, calma, gente, que isso? Tá tomando 15 gotas, é quase 1 ml. Tá quase chegando a 1 ml de óleo essencial, vai ficar bebendo óleo essencial assim? Então, isso é um exagero. A pessoa precisa se conscientizar, porque não é só porque é natural que não faz mal. Veneno de cobra é natural e faz mal em pequeníssima quantidade. Entendeu? Então a gente precisa conscientizar a pessoa. Não é deixar ela com medo, mas conscientizar ela, tá? Ela ter mais respeito aos óleos essenciais e respeito às doses que você recomendou para ela. 2 gotas não são 3. 1 gota não são 2. 2 vezes por dia não são 10, né? Fácil de entender, né? Mas às vezes a gente precisa frisar isso, tá? Isso é muito, muito importante. E olha, são vários detalhes. Mas eu posso te garantir que é muito mais simples do que parece, certo? É muito mais simples do que parece, porque no final das contas, quando eu ensino isso, eu ensino numa forma de um passo a passo, como você viu, é um passo a passo, tá? E para ensinar cada etapa dessas, realmente só numa formação profissional, no meu curso, o Método Gota Consciência. Para você ter ideia, ele tem mais de 200 horas de conteúdo, né? Muitas coisas, você ganha muitas coisas, você ganha biblioteca, ganha calculadora, ganha mentorias ao vivo comigo, enfim, vai ter muitas coisas legais, certo? Mas, assim, não dá para eu aprofundar dentro de um protocolo numa aula só tudo isso, e também as nuances dos protocolos, porque muda, por exemplo, um idoso é diferente de uma mulher grávida, que é diferente de um bebezinho, um recém-nascido, ou então uma criança, né? Os protocolos eles vão ter algumas características diferentes, tá? Então, são casos clínicos diferentes, inclusive na minha formação eu abordo casos de idosos, casos de crianças, casos de mulheres, casos de bebês, para vocês poderem entender, você cada vez entender mais como é que os protocolos funcionam em função do paciente. Lembra? A prescrição é sempre individualizada. Os óleos essenciais a gente sempre escolhe de forma particular para aquela pessoa. E aí sim a gente consegue ajudar ela. Você tem interesse em se aprofundar mais na aromaterapia? Tem interesse em conhecer um pouco mais a minha formação? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também preso ali no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui, um link para você entender como é que você se profissionaliza
na aromaterapia, conhecer toda a minha formação, o método Gota Consciência, que ajuda literalmente centenas de pessoas e alunas, que eu chamo de atobás, certo? A ajudarem outras e várias outras pessoas com aromaterapia, para você utilizar em casa, para você utilizar na família, ou até mesmo para atender e viver de aromaterapia, como é o caso das minhas alunas que estão abrindo clínicas e fazendo seus próprios atendimentos. Tem interesse? Pois é. Então, bem-vinda, clica no link que você vai saber de tudo sobre a minha formação completa. Conte comigo, esse é o fim da nossa minissérie de saúde emocional e óleos essenciais. A gente se vê num próximo vídeo. E namastê!